Olá, seja bem-vindo ao canal Copyright Depois dos 30. Esse que é o canal que visa a conversar sobre leitura, livros e a melhor maneira de aprender a partir dos livros. E hoje eu vou falar de uma das técnicas mais importantes para você que gosta de ler e para você que precisa ler e quer gravar as partes mais importantes do livro. Assim, na primeira leitura, eu sempre indico você fazer dois tipos de marcação, né? Eu acho que eu já falei isso aqui em outro vídeo. Então dá uma procuradinha no canal, tem sempre a marcação amarela, a marcação em laranja. Tem um vídeo também que fala sobre por que eu uso interrogação e por que eu uso estrelinha, que não é bem uma estrela, né? Um risco aí, vários riscos que tendem a, pra mim, parece uma estrela. E hoje eu quero falar de como você chega nesse lugar, né? Não é que você tem que usar as marcações que eu uso, tá? Tipo, você não precisa usar as mesmas marcações que eu uso, mas você precisa ter seu jeito de marcar o livro. Eu tenho uma amiga que ela marca com coraçãozinho, dois coraçãozinhos, ou ela marca com interrogação, né? Eu uso exclamação e uma estrelinha. Então, mas o jeito dela marcar é tão bom quanto o meu, porque é o jeito que ela se relaciona com o livro. O jeito que você marca seu livro é o jeito que você se relaciona com o livro. Ponto final. Se você está se relacionando bem com o seu livro, marcando ele do jeito que você está marcando, ótimo. Se você está aprendendo assim, ótimo. Mas eu não quero falar muito sobre marcação hoje, mas marcação é importante para falar sobre o que eu quero hoje. Para mim, a segunda leitura é a leitura mais importante do livro, porque essa é a leitura que tem de firmar em sua cabeça as suas marcações e o seu diálogo com o autor. Bom, pensa comigo, a primeira aula sobre um assunto, e aí pensa que eu vou tratar sobre o assunto, o poder do mito, é uma aula que te introduz ao assunto. Por mais que você já saiba um pouco sobre aquilo, porque tratando do poder do mito, eu já estudei alguns outros livros, tanto do Joseph Campbell como de outros autores, eu não sei exatamente o que o autor quer dizer com esse livro, o que ele tem para me dizer com esse livro. Então essa leitura é uma leitura onde eu inspeciono as ideias do autor e não questiono elas, eu só inspeciono. É uma leitura, a primeira leitura é uma leitura de inspeção, não de questionamento. A segunda leitura, ela já é uma leitura de reafirmação. Só a terceira leitura é uma leitura de questionamento, depois eu falo dessa leitura qualquer dia desse por aqui. Quando eu pegar um desses livros aí para ler a terceira vez, ou quarta. Que também é uma leitura de... Tem uma leitura... Que para mim existem 4 tipos de leitura, tá? É a leitura que você inspeciona. Existe o primeiro tipo, que é a leitura inspecional. Existe o segundo tipo, que é uma leitura de reafirmação. Existe o terceiro tipo, que é uma leitura de questionamento. E existe o quarto tipo, que é a leitura comparativa. São 4 tipos de leitura e ponto final já é muito tipo de leitura, só que a gente não aprende isso na escola. Eu aprendi isso mais ou menos no livro, tá por aqui, ó, esse livro aqui, ó, que é Como Ler Livros, tá? É um excelente livro. Ele vai um pouco além disso, né? Eu tentei me manter dentro desse processo que ele explicou, mas criar o meu próprio método dos 4 níveis de leitura, né? Para ele são 5 níveis de leitura e aí tem alguns outros níveis, tem um outro nível que fala de um outro jeito de uma coisa que eu já trato dentro do nível inspecional. Para mim tá ótimo o nível inspecional. Bom, beleza, chegamos a isso. Chegamos à segunda leitura, que para mim é a leitura mais importante para a gente que escreve. Por quê? Porque essa leitura que ela afirma as coisas da nossa cabeça e por isso, para que essa leitura exista, é necessário que existam marcações e que existam tanto esse processo de, além das marcações de texto, as marcações laterais. Tá? E também é necessário que exista um certo diálogo mínimo com o autor, né? Mas não um diálogo de questionamento. Você não questiona o autor, porque o ideal é que se você pega um livro, não é o ideal, né? Se você pega um livro para ler e você já começa lendo, questionando tudo que o autor tem para te dizer, a verdade é que você não vai aprender o que o autor tem para te ensinar. Você vai questionar tudo o jeito que ele pensa. E isso vai atrapalhar o seu aprendizado. Por isso que a primeira leitura você inspeciona as ideias do autor. Você só apenas escuta, você não questiona. E aí você faz marcações laterais à medida que essa inspeção conversa com o seu intelecto, né? À medida que coisas na sua cabeça vão se confirmando, você vai ali marcando o texto. Na segunda leitura, você volta para inspecionar, você volta para relembrar, né, para reler só as partes que foram marcadas, né? A segunda leitura, ela não visa ler todo o livro. Eu não vou ler todas as partes que não foram marcadas da segunda leitura. Eu só quero ler as partes marcadas e as coisas que eu escrevi na lateral do livro.
Nada mais. Porque essa é uma leitura que visa o meu aprendizado pontual sobre as coisas que fizeram sentido na minha cabeça. Se as coisas não fizeram tanto sentido na minha cabeça, se elas não foram marcadas por mínimo da marcação de texto, eu não quero essas coisas sendo gravadas, sabe? A reprodução dessas coisas não será tão boa assim. Em uma terceira leitura, que é a leitura de questionamento, eu vou reler todo o livro com a folha de papel em branco ao lado, né? Sempre que eu for a terceira leitura, sempre com a folha de papel em branco do lado, fazendo de fato questionamentos, e a terceira leitura na qual se levanta um diálogo de questionar toda a ideia que o autor levanta. Então, se o autor levanta uma ideia, você questiona. Na segunda leitura, não. Na segunda leitura, você está ali reafirmando as coisas dentro de você, para que essas coisas reverberem mais dentro de você e para que isso se torne de fato conhecimento, né? Existe algo muito louco com o avanço da informação, é que informação parece conhecimento, mas informação não é conhecimento. É completamente diferente ser informado de algo e conhecer algo, né? Eu vou usar uma analogia aqui que eu aprendi esses dias, que é a analogia do Neymar, né? Você provavelmente foi informado de quem é o Neymar. Você não conhece o Neymar. Quem conhece o Neymar é o pai dele. Você não foi informado de quem é sua mãe. Você conhece a sua mãe. Então, se a sua mãe faz um caras e bocas, você sabe por que aquele caras e bocas está acontecendo. Se ela dá um grito mais assim, mais assado, você sabe por quê. Porque você conhece aquilo. Então, o conhecer é muito diferente, muito mesmo, muito diferente do se informar, né? Então, quando a primeira leitura é a leitura que me informa, a segunda leitura é a leitura que eu busco que essa informação se torne conhecimento para que eu use, né? É basicamente essa a ideia, né? E aí, toda leitura se baseia em voltar no livro e reler as partes que foram marcadas e meditar nessas partes. Então, eu até peguei uma parte muito boa aqui, eu vou contar para vocês, que é: a mensagem da caverna é sobre a relação entre o tempo e os poderes eternos, e que, de algum modo, deve ser experimentada ali, né? E nessa parte do livro, eu nem preciso ler todo o contexto para lembrar, né? Porque, não só porque eu estou me relacionando muito com o livro, mas porque é normal isso. Se eu pegar qualquer um dos meus livros e voltar na marcação que tenha três... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó. 3 interrogações, eu vou lembrar o contexto da frase inteira, né? O contexto é o seguinte: eles estão falando sobre a transcendência de certos locais, né? Tanto da Capela Sistina quanto da caverna. Mas aí, quando eles usam essa relação com a caverna, eles estão usando a relação que as tribos antigas tinham com as cavernas, e porque elas mantinham as cavernas pintadas, porque nas cavernas, o ser humano não morava em cavernas, as cavernas eram onde aconteciam os rituais, né? Então, nessas cavernas, existe uma relação entre tempo e os poderes eternos, para essa população daquela época. E é maravilhoso esse texto. Você percebe que eu sentei com esse texto, eu li tudo que estava, eu já li tudo aqui, mas eu meditei no que estava marcado. Porque a segunda leitura é uma leitura que visa entender de fato o que estava marcado, para que isso se torne conhecimento, para que eu use isso um dia, seja onde for, seja nos meus textos, seja nas minhas aulas, seja nas minhas palestras, seja aonde for, seja nas minhas conversas, né? É para isso que serve a segunda leitura. Eu indico que todo mundo precisa ler nos 4 níveis de leitura? Não, eu acredito que não. Acredito que só pessoas com muito afinco em seus estudos precisam... Epa, bagunça aqui. Precisam estudar aí, fazer a leitura comparativa, né? É um nível de leitura muito cabuloso, que requer um certo nível de concentração que eu acho que a maioria das pessoas não tem. Eu, particularmente, tento fazer leitura comparativa há alguns anos, falho miseravelmente, para a leitura comparativa, sei lá, algumas vezes para voltar para o livro, porque eu percebo que, enquanto estou comparando um com o outro, eu não entendi esses livros de fato. Mas esse vídeo não é sobre leitura comparativa. Acredito que daqui a uns 10 anos, 15 anos, quem sabe, estarei fazendo boas leituras comparativas, mas estou construindo esse intelecto para fazer leituras comparativas, enquanto faço os outros tipos de leitura, né?
O terceiro nível de leitura, eu acredito que todo mundo possa fazer, né? O nível primeiro, o segundo é básico para quem trabalha com escrita principalmente. Então, é ideal que você tenha uma leitura para inspecionar o livro, para ser informado sobre o que o livro fala. É ideal que você tenha uma segunda leitura para conhecer de fato o que o livro fala. E é ideal que você tenha uma terceira leitura, e essa leitura só pode acontecer depois que você conhece, que é uma leitura de questionamento. Né? Você não pode questionar o que você desconhece. Se você questiona o que você desconhece, você não vai aprender com aquilo de fato. Então você aprende, né? Traz para você aquele conhecimento e depois você questiona ele. E aí, eu espero bater um papo com vocês outro dia sobre isso. Ficamos para o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os amigos que leem por aí. Vê se esse vídeo pode ajudar algum deles, tá? Ali está a minha lista de leitura. Os livros ficam organizados assim porque são uma lista de leitura. E aqui está a minha leitura com a minha leitura compartilhada, né? Eu estou tentando juntar o conhecimento de todos esses livros. Tá difícil. Mas espero um dia terminar. Para você que fica, um bye bye desse que é o menor canal do YouTube sobre leitura.